Bom, olá, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Esse episódio faz parte da campanha 24 Dias pelo Glaucoma, que é uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, associado à Sociedade Brasileira de Glaucoma. A ideia é uma conscientização dessa doença silenciosa e falar sobre a importância do diagnóstico precoce e também da necessidade de um tratamento, de um cuidado contínuo em relação ao glaucoma. Ao longo dessa série, a gente está trazendo diversos temas, diversas perspectivas sobre glaucoma, e hoje a gente vai falar de uma questão fundamental, que é o glaucoma corticogênico. E para isso, é uma grande satisfação receber o Dr. Sérgio Teixeira aqui, nosso especialista em glaucoma. Muito obrigado por comparecer e nos ajudar aqui nesse podcast. Eu que agradeço o convite, é um prazer sempre vir aqui ao CBO para poder conversar sobre medicina. E uma grande honra receber a doutora Nafice aqui para nos ajudar a entender então essa relação entre o reumatologista, o oftalmologista nas doenças reumatológicas e o uso de cortisona. Prazer é meu, prazer enorme estar aqui, né, poder conversar sobre essa condição, né, tão importante e silenciosa e que tem uma relação importante com a reumatologia, sim. Né, especialmente pelo uso de glicocorticoide. Doutora Nafice, a gente queria lhe perguntar em relação ao uso de corticoides em doenças reumatológicas. Ele ainda é indispensável? É a sua, ferramenta do dia a dia no controle das doenças reumatológicas? Sim, os glicocorticoides ainda são bastante utilizados na reumatologia. Né, ainda são indispensáveis de fato, só que a reumatologia veio sabendo utilizar de uma melhor forma. A gente veio aprendendo, né, qual é a melhor maneira da gente usar esse medicamento que é tão potente, tão anti-inflamatório e imunossupressor, e nós lidamos com doenças que têm essa característica, mas como que a gente vai conseguir reduzir os efeitos que eles causam, que notadamente ao longo de todos esses anos a gente foi descobrindo, né? E você vê que é um medicamento descoberto em 1948 e utilizado até os dias atuais, né? Não foi à toa que ganhou o prêmio Nobel na década de 1950, acho. E que é utilizado até os dias atuais e ainda tem o seu papel. Mas eu penso que realmente a reumatologia está cada vez mais sabendo manusear melhor esse fármaco. E a frequência diminuiu também do uso? Pelo fato de outras drogas aparecerem, a gente vê que vocês usam hoje diversos outros fármacos aí para controlar as condições, né? Exato. Na realidade, ainda são utilizados, só que a gente está cada vez mais tentando reduzir. Então, o que eu faço? Eu posso começar a utilizar os glicocorticoides, mas rapidamente eu adiciono e substituo pelos novos medicamentos. Né, pelos imunossupressores, que a gente já vem usando desde a década de 80 e mais recentemente, de 2000 para cá, os imunobiológicos. Então, houve realmente uma mudança, né, da gente não... Eu, na minha época de faculdade, eu aprendi que a gente tinha que usar corticoide para sempre. Sim. Isso acabou. Né, acabou. Até a dose de pulsoterapia que a gente faz para um doente grave com risco iminente da vida, diminuiu. Né? Porque a gente usava realmente uma dose acima do necessário. Né? Não tem essa necessidade. Biomarcador que orientam vocês ou é a avaliação do quadro como um todo que determina? É a avaliação do quadro como um todo. Então, quando você perguntou sobre ser indispensável, sim, a gente tem situações de risco iminente da vida.
em pacientes com lúpus grave, por exemplo, com envolvimento neurológico, renal, você tem que, na maioria das vezes, utilizar doses altas via oral ou então em forma de pulsoterapia. Então, não tem jeito. Esse doente pode acabar tendo um desfecho muito ruim, né? Então, são vasculites, né, sistêmicas, ANCA associadas, elas são muito graves, a mortalidade é muito elevada. Então, você tem que usar corticoide em forma de pulso ou oral. Então, esse doente ele tem que ser tratado de uma forma agressiva. Miopatias, a gente tem miosites imunomediadas que paciente que tem disfagia, por exemplo, é um paciente grave. Você não pode bobear, né? Tem a fraqueza, né? E faz um quadro de disfagia, você tem que utilizar doses altas. Então, realmente, são situações que situações clínicas que te permite o uso ainda de doses altas, né? Enquanto que eu tenho situações clínicas que eu posso usar uma dose baixa. Por exemplo, paciente com polimialgia reumática. Eu consigo controlar essa doença com 10 a 20 miligramas de prednisona oral. Agora, se o paciente tem arterite de células gigantes, tem que ser uma dose elevada. Né? Tem que ser uma dose alta, de 40 a 60 miligramas oral ou pulsoterapia. Então, é a condição clínica do paciente, né, que faz com que a gente escolha, né, uma dose X, Y. É mais ou menos assim. Pensando nessa questão da condição clínica, eu entendo que o reumatologista hoje ele está muito próximo para ele os efeitos colaterais do corticoide no sistema osteoarticular, porque é muito próximo, né? Reumato, ortopedia, está tudo ali, né? Como que você vê, sendo da sociedade, a percepção do reumatologista clínico no Brasil, de uma maneira geral, dos efeitos colaterais oculares do uso do corticoide? É uma coisa disseminada, é uma coisa que está no subconsciente do médico, ou é uma coisa que realmente ele se preocupa, ou muitas vezes esquece? Como que você vê isso na realidade do dia a dia? Eu acho que tá mais disseminada, sim, só que a gente... até porque a gente usa muito, por exemplo, a hidroxicloroquina. Então, a gente já tem esse costume... Essa proximidade com o oftalmo. Exato, de orientar que esse paciente procure ir antes, né? E depois faça o seguimento. Agora, eu acho que nem sempre a população tem tanto acesso. Sim. E rapidez. Eu acho... Sérgio, que a gente consegue sim falar, principalmente pela hidroxicloroquina. Sim. Né? E naqueles que tomam corticoide, a gente lembra muito da catarata, de fato, e o glaucoma. Né? Agora, eu percebo isso, que o paciente que está nos grandes centros, ele consegue fazer esse segmento de uma melhor forma. Né? Minha impressão é que realmente nesse país continental a gente não consiga ter essa facilidade das especialidades. Pegando o gancho, não sei se o Sérgio compartilha a mesma impressão, eu realmente lembro, é uma situação cotidiana da gente receber pacientes que começaram a usar hidroxicloroquina. Mas eu não lembro de um paciente vindo com uma cartinha, comecei a usar cortisona, estou usando cortisona há 2, 3 anos. Interessante. Ok. Eu acho a cloroquina é bem comum mesmo. A cloroquina é mais comum. Está mais Exato. na conduta do médico, né? E eu acho que você tem razão. A gente não encaminha uma carta para o paciente que está só com corticoide. A gente fala, verbaliza, mas eu não sei o quanto, de fato, a gente cobra. Isso é verdade. Talvez, como nos hospitais escolas, a gente tem essa lembrança, né, um pouco mais acesa, digamos assim. Mas, de fato, acho que, no geral, talvez falte. Nesse geralzão desse país. O corticoide é uma coisa tão do dia a dia para todo médico, né, que você acaba realmente, eu acho que esquece mesmo dessa questão. E é interessante que as pessoas lembram muito da catarata. Sim. E acho que lembram mais da catarata, menos do glaucoma. E é interessante porque a catarata tem uma consequência muito menor em termos de saúde pública
e para o paciente, de uma maneira geral, porque a catarata, a gente estava conversando antes de começar, catarata é um problema que, se você opera, você reverte completamente o efeito dela, né? Então, tem um paciente que tem catarata, ele volta a enxergar 100% depois que você faz a cirurgia de catarata. O glaucoma não. E o glaucoma tem uma coisa muito complicada, que ele é assintomático. Então, à medida que você vai perdendo a visão, infelizmente o seu cérebro tem um mecanismo de defesa que ele vai preenchendo os espaços ali, e você acha que está enxergando, mas você não está enxergando. E você só descobre que não enxerga quando você faz um teste ou quando realmente a coisa está muito ruim. E aí tem um impacto, né? Pensa numa criança com glaucoma, o impacto é pro resto da vida, né? Uhum. Então é interessante. Essa talvez seja uma mensagem importante, quer dizer, claro que a questão do glaucoma corticogênico independe da idade, mas os pacientes com 40 anos ou mais, eles em geral já fazem um acompanhamento com o oftalmologista. Então, você adicionar um corticoide por uma reumatopatia, no fundo, ele continua com seu acompanhamento. Mas talvez nos pacientes pediátricos ou com menos de 40 anos, essa seja uma mensagem importante, porque são pacientes que às vezes não estão sendo acompanhados por um oftalmologista, e se é introduzido um corticoide sistêmico, tal, eles talvez devesse haver uma cuidado nesse sentido, orientação, né? olha, especialmente... E é interessante que você falou isso, porque a faixa de susceptibilidade ao aumento da pressão pelo uso do corticoide, ela tem uma distribuição em U. Então ela é mais alta nas crianças e nos idosos. Então a criança acaba sendo uma questão muito sensível nesse ponto. Porque realmente o idoso, até pela catarata, até pelo óculos para perto, né? Ele vai, né? De alguma forma ele já foi no oftalmo, vai, né? Exato. A gente até às vezes passa a criança no oftalmo quando é novinha, o oftalmo fala que está tudo bem, depois não precisa nunca de mais óculos. Nunca mais vai no oftalmo, né? Então essa faixa pediátrica é bem complicada e é a que tem maior impacto, né? Infelizmente, todo especialista de glaucoma tem pacientes cegos no consultório pelo uso do corticoide, que ficaram cegos crianças, assim. Então é uma coisa muito preocupante para nós, porque a gente vê os piores casos, né? Sim. Então, assim, às vezes o reumatologista trata milhares de pacientes, e só que os que vão dar problema acabam caindo no oftalmo, né? Então, sim. Não, acho que esse alerta já é fundamental mesmo. Sight is our most precious sense. 80% of what we perceive comes through sight. That's why our mission is to help every person see their world clearly. At Johnson & Johnson, we improve and preserve sight for more than 40 million people every year. And with more than 2 billion people in need of vision correction, we see an opportunity to reach even more. We are experts in optics, material science, and technology. We are paving the way for a new future of eye health. We are Johnson & Johnson. Vision made possible. Sérgio, da parte do glaucomatólogo, tem algumas características que preocupam mais? Por exemplo, se o paciente está usando cortisona sistêmica há 1 ano ou está usando acima de 20 miligramas, assim, tem alguns parâmetros que são mais importantes ou qualquer uso já traz? É engraçado, sim e não, né? Porque é interessante, sim e não por quê? Porque a gente sabe que dose é importante, a gente sabe que tempo de uso é importante, e tipo de corticoide e via de administração, tudo isso é importante. Então, o corticoide inalatório vai dar menos glaucoma do que o corticoide tópico. Uma dose muito alta vai dar menos glaucoma que uma dose mais fraca. Um corticoide milesimal, que a gente usa muito na oftalmologia, vai ter menos efeito de aumentar a pressão. Mas a gente sabe também que a população ela é dividida em autorrespondedores, médio-respondedores e baixo-respondedores, vamos dizer assim. Então, essa pequena porcentagem da população que é alta respondedora, que responde muito ao uso do corticoide, ela pode ter glaucoma mesmo com doses baixas, mesmo via inalatória,
Então, é uma coisa que até controvérsia, até a gente fala, não, bombinha não dá glaucoma. Pode dar nesses pacientes. Então, e como uma pessoa que fique cega por glaucoma, para ela é 100%, né? Então, na verdade, a gente fala que a dose é importante, o tempo de uso é importante, mas o importante é todo mundo ter consciência que pode acontecer. Porque se acontece com um, essa pessoa, para ela, é 100%, né? O impacto é muito grande. Então, a gente nem gosta muito de ficar falando assim, se usar uma dose baixa, tudo bem. Infelizmente não, porque tem alguns pacientes que não vai estar tudo bem. Esses pacientes, a pressão vai aumentar muito. Tem fatores de risco? Tem. Lúpus e artrite reumatoide são fatores de risco para ter aumento de pressão com corticoide. Pacientes míopes, que hoje em dia todo mundo é míope, né? Então, assim, não tem, também é fator de risco. Quem tem história familiar de glaucoma, isso é uma coisa importante, né? Então, se você tem história familiar... Antigamente, o corticoide era até um teste que foi proposto para diagnosticar glaucoma. Não deu muito certo, mas porque tem essa relação. Mas, mesmo com todos esses indicadores, esses biomarcadores, esses marcadores que a gente tem, o mais importante é lembrar da possibilidade. É um pouco como a cloroquina, né? Se você usar cloroquina, é muito dose dependente. Mas a gente já tem dentro da gente que a gente tem que fazer uma avaliação pré e acompanhar o paciente ao longo do tempo, né? Porque o paciente que vai ter o problema, para ele a consequência é enorme. Claro. Né? Então, fundamental isso. Sim e não, né? Sim, mas a complicação maior é no uso crônico. Então, só para não soar um alerta exagerado, se houver indicação de cortisona, sei lá, por um mês, em geral não há necessidade do acompanhamento. Vocês têm um prazo mínimo que vocês consideram, olha, vai passar 6 meses, melhor passar? Na verdade, assim, a gente não tem um prazo mínimo. A gente sabe que tem casos, dependendo da via, por exemplo, corticoide tópico, o paciente pode ter resposta de aumento de pressão nas primeiras 3 semanas, já pode aumentar a pressão, eventualmente até antes, mas a gente sabe também que o glaucoma, ele precisa de um certo tempo para lesar o nervo óptico. É uma doença crônica, mesmo com pressões altas, você precisa de um certo tempo para lesar. Então, de fato, se você vai tratar uma sequela de conjuntivite com corticoide, é que o oftalmo, quando faz isso, ele já mede a pressão, já acompanha e tudo mais. Mas se você vai usar o corticoide por pouco tempo, uma complicação respiratória, é que a verdade não é bem assim, né? Os pacientes, principalmente na sua especialidade, que precisam usar corticoide, ou eles usam por muito tempo, ou eles usam intermitentemente, mas várias vezes ao longo da vida. Então, apesar de que você tem razão, a gente não quer ser alarmista no sentido de falar, todo paciente que tiver que tomar um comprimidinho de prednisona depois de uma gripe para parar a tosse tem que antes passar no oftalmo. Não é isso. Mas o paciente que vai usar por um tempo prolongado ou que você sabe que vai precisar usar várias vezes ao longo da vida, é importante esse paciente ter essa consciência de que ele pode estar desenvolvendo uma doença crônica, assintomática e que eventualmente pode dar uma consequência maior para ele. Então, assim como acontece no belo exemplo da cloroquina, né? Não é todo paciente que vai ter que parar de usar cloroquina porque está com depósito na retina, né? Mas de uma forma geral, como a gente sabe que vai usar por muito tempo, a gente avalia, né? A gente tem um exemplo também clássico do tempo, que se perguntou em relação ao glaucoma, osteoporose. Isso para nós já é muito claro, que o paciente que usa por mais que 3 meses, que for usar por alguma das nossas doenças reumatológicas por mais que 3 meses, ele vai reduzir a massa óssea. E uma dose pequena, maior que 5 miligramas de prednisona 3 meses a mais, já é indicativo de tratamento. A gente já pode instituir terapêutica. Né? Então, eu acho que é fundamental o que você comentou. A gente precisa alertar e dizer que pode acontecer. Né? Não significa que irá. E aí aí é glaucoma, é catarata, é osteoporose, é dislipidemia, né? São vários
né? São vários fatores adversos associados, eventos adversos associados a glicocorticoides, né? Hipertensão, diabetes. O glaucoma tem uma coisa complicada, porque ele é tempo dependente em relação ao nível de pressão, né? Então, você sabe isso, existem pacientes que aumentam muito a pressão. Então, você tem paciente que a nossa pressão média, mais ou menos, da população, em torno de 17, 18, de uma maneira geral, milímetros de mercúrio. Tem alguns pacientes que, com o uso de corticoide, por até pouco tempo, ela pode subir para valores muito altos, o dobro. Então, você está falando de quase 40 milímetros de mercúrio em um período curto de tempo. Felizmente, esses pacientes, eles muitas vezes têm sintoma, porque esse aumento agudo da pressão, ela às vezes dá um desconforto, o paciente sente que tem alguma coisa errada no olho, assim, meu olho não está normal, e muitas vezes procura. Mas, por exemplo, por um período curto de tempo, com esse nível de pressão de 40 milímetros de mercúrio, você já tem uma lesão bastante importante do nervo óptico. Então, assim, a gente sabe, né? A gente que faz pós-operatório de pacientes de catarata, por exemplo, às vezes tem uma pressão de 25, 26, você não liga muito, tudo bem, isso não vai lesar o nervo óptico do paciente. Mas se o paciente chega com pressão de 40, você não deixa ele uma semana com pressão de 40. E até por outras consequências que isso pode causar. E isso pode acontecer. Então é difícil, como na osteoporose, a gente falar de um prazo, assim, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça, que quanto mais tempo você usar, quanto maior a dose, maior a chance de acontecer, e principalmente nesses grupos que tem uma chance maior de acontecer. Mas você tem que entender que isso pode acontecer. Exato. Tem o idiosincrático aí, né? Exato. E você acha, Nafis, se faz parte da propedêutica do reumatologista perguntar se o paciente tem glaucoma? Então, pegando esse gancho... da história familiar, né? Isso, não só familiar, mas pessoal. Se o paciente tem glaucoma e se isso vai mudar de alguma forma o início do tratamento. Então, se o paciente diz que tem glaucoma, de talvez ligar para o oftalmologista ou evitar a cortisona inicialmente, isso faz parte da estratégia já de vocês? Faz, isso faz, porque o reumatologista, a anamnese reumatológica, ela é muito completa. Tudo tem interesse para a gente, né? O que a pessoa já teve na infância, se tem história na família, se usa algum medicamento, isso faz parte. Agora, o que talvez a gente não faça realmente, Sérgio, é assim, vou iniciar a corticoide e vou fazer o exame oftalmológico inicial para ver se a pessoa já tem algum grau de glaucoma. Diferente da hidroxicloroquina, que a gente avisa, olha, tem que ir primeiro no oftalmo. É interessante que se o paciente do reumato já tem glaucoma, frequentemente o paciente vai avisar o reumatologista. Isso meus pacientes fazem muito, assim. Então ele fala assim, eu fui na reumato, ela falou que eu tenho que usar esse remédio, mas eu falei que eu não posso porque eu tenho glaucoma. Então ele já avisa, assim. Talvez a história familiar em parentes de primeiro grau seja uma coisa mais difícil de você pegar, assim. Então, porque como a gente sabe que aumenta a sensibilidade também, né? Você ter uma mãe, um pai ou um irmão com glaucoma, você tem mais susceptibilidade ao corticoide. Essa talvez seja mais difícil para o reumato perguntar e o paciente lembrar, né? Que ele não tem, então ele não vai. Mas se ele tem, geralmente ele avisa. Ele fala assim, não, é até exagerado às vezes, assim, né? Então o paciente manda por WhatsApp, doutor, estou me passando esse remédio aqui, eu posso usar? Esse pode. Então, assim, e aí eu acho que ele avisa. Você já deve ter algum paciente te avisando que tinha glaucoma, né? Sim. Até porque a gente tem medicamentos que, né, contraindica o uso, exatamente por ter glaucoma. O que eu lembro muito, não são pacientes, sabe, que contam a história de terem avisado o colega reumatologista de outras áreas, mas a gente ter saído da consulta e lido a bula. Então me passaram isso e tal, mas eu li a bula, não comecei ainda, queria te perguntar se posso. Vamos conversar. Essa da bula é complicado, porque na bula não especifica direito, né? Fala, é meio genérico, assim, eles não se comprometem. E Sérgio, o tratamento de glaucoma corticogênico, ele, além do fato da gente pedir, assim, quanto à possibilidade de diminuir ou parar com o uso de cortisona, tem alguma especificidade? Trata de alguma forma diferente?
Então, a gente sempre tenta parar, né? Então, assim, especialmente naquelas automedicações que não precisavam estar usando corticoide, isso acontece. Isso sempre vou ressaltar, criança usando colírio de corticoide para alergia, né? Então, infelizmente, é uma coisa que todo mundo precisa sempre conversar, todo mundo precisa saber, porque, infelizmente, no Brasil você compra Maxidex, Maxitrol, colírio de corticoide na farmácia sem receita. Sim, exato. Você encontra qualquer corticoide sem receita. E é tão cruel que, assim, uma vez que a mãe usou uma gota e o olho ficou branco e a criança parou de coçar, ela acha que está fazendo um bem. E ela continua usando. Então, frequentemente as crianças cegas que eu tenho no consultório por glaucoma são esse grupo aí, que não é nem reumatológico, é por esse grupo. Mas aí a gente tenta tirar, né? A primeira coisa é tirar. Na maioria dos casos, quando você tira ou diminui bastante a dose, você tem um efeito menor. Tem alguns poucos casos em que você continua com a pressão alta mesmo após tirar. Parece que o dano trabecular lá ele já é permanente. E aí você vai fazer o tratamento. O glaucoma corticogênico geralmente responde bem ao tratamento. Sim, ele responde bem ao colírio, responde bem a cirurgias e responde bem a laser também. Então a gente tem todas as opções do glaucoma e aí basicamente nós vamos tratar de acordo com a gravidade do quadro. Então tem crianças que chegam já com uma pressão muito alta, você tira o corticoide e ela não reverte e muitas vezes você vai partir para uma cirurgia mais agressiva, para uma cirurgia filtrante. Tem pessoas que você só tirando o corticoide ou diminuindo, você consegue controlar a pressão, às vezes com colírio, eventualmente com laser. Hoje em dia o laser é uma excelente opção, né, o SLT. E eventualmente uma cirurgia angular também resolve bem, porque o glaucoma ele é trabecular, parece que o efeito do corticoide é no trabeculado, diminuindo a drenagem do humor aquoso. Então você tratando o trabeculado de alguma maneira, você tem uma resposta muito boa. Então mesmo que o paciente precise continuar usando o corticoide, a gente consegue controlar o glaucoma desde que seja pego com antecedência, e o paciente continuar usando o corticoide. Então dá para fazer isso. Se o problema é pegar com antecedência, né? Porque quando ele chega já com escavação total, aí a coisa é complicada. Acho que a gente podia talvez pensar em uma mensagem final de cada um de vocês. Passou rápido. Passou muito rápido mesmo. Quem gostaria de começar? Uma mensagem final sobre cortisona, glaucoma, reumatologias, reumatopatias. Que esse tema realmente é vital, é bem importante. E a gente precisa mesmo conversar sempre sobre isso. Acho que o reumato tem uma preocupação, sim, com todos os efeitos adversos associados ao glicocorticoides. A gente sempre procura enfatizar isso para os nossos pacientes, né? Mas talvez a gente, de fato, precise conversar um pouco mais sobre o glaucoma. É verdade. Nós temos uma preocupação maior com os efeitos da hidroxicloroquina. Isso é fato. Porque ela é muito utilizada. Ela é utilizada em várias das doenças imunomediadas e até em alguns casos de osteoartrite. Durante muito tempo a gente usou em osteoartrite, artrose, forma erosiva. Aí depois os trabalhos foram se mostrando ineficácia e a gente parou um pouco de usar. Mas vocês verem quanto a hidroxicloroquina ela é presente, né, no dia a dia da reumato. Mas eu acho que falta, de fato, a gente procurar fazer essa investigação mais precoce, né? Logo no início, talvez. Até por isso, para saber se o doente já tinha algum grau de glaucoma e ele nem sabia, né, antes da gente usar a corticoterapia. E, assim, ressaltar que a gente está tentando, sim, cada vez mais utilizar de uma forma mais, assim, com muito cuidado essa corticoterapia prolongada, né? A ideia é a gente minimizar mesmo esse uso. Ou chegar, pelo menos, nessa dose que a gente chama de uma dose que é possível, que é 5 miligramas. Tem pacientes que precisa ficar assim, com uma dose, ele não consegue ficar.
com dose, com a suspensão total. Mas a gente está percebendo que cada vez mais isso está sendo reduzido, desde que você saiba tratar utilizando os novos medicamentos. Né? Porque a ideia é essa, essas drogas, elas existem exatamente para poupar o uso de corticosteroide, porque ele é maravilhoso. A ação dele anti-inflamatória e imunossupressora é uma coisa impressionante. Mas a gente não pode ficar usando esse remédio mais que 3 meses de novo. O paciente já começa a perder massa óssea, né? Risco de infecção, todos os efeitos que a gente sabe. Então, imaginem vocês que para nefrite lúpica hoje, com 6 meses, esse paciente tem que estar com 5 miligramas de tratamento. E de preferência, depois disso, tentar suspender, né? Ou diminuir mais ainda, ou ficar nessa dose. A ideia é essa. É permitido hoje na reumatologia, para algumas situações, principalmente os pacientes com doença imunomediada, ficar com 5 miligramas. Mais que isso, não. E de preferência que tente retirar, né? Porque a gente tem um arsenal muito bom hoje. Dá para usar muita coisa hoje na reumatologia. A mensagem é essa, que a gente continue juntos. A gente precisa, né, ter uma parceria, assim. Né? Os pacientes têm que ter um oftalmo para chamar de seu. Não, mesmo porque a gente, no fundo, está focando em glaucoma por conta do tema da campanha e tal, mas em relação à cortisona, a gente tem uma série de outros efeitos colaterais oftalmológicos, seja giro seco, seja a retina, a cororetinopatia central serosa, que às vezes são questões também difícil, como o Sérgio falou, glaucoma, a gente pode lançar mão das terapias cirúrgicas, por exemplo, mas tem algumas outras complicações oftalmológicas que a gente não dispõe da mesma possibilidade. Sérgio. Eu acho que de mensagem mais importante, então primeiro é a conscientização de que corticoide causa glaucoma. Então isso é bem importante, porque às vezes você acha é uma dose baixa ou é uma via de administração que não tem tanto perigo. É verdade, isso existe, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. Mesmo que seja raro, isso pode acontecer com qualquer paciente, qualquer via de administração. Então, isso é bem importante. E o outro ponto importante é que o glaucoma ele é assintomático. E esse talvez seja o ponto mais cruel da coisa. Ele é assintomático até os momentos finais da doença. Então, o paciente com glaucoma, frequentemente, ele tem cegueira legal, sem perceber que tem glaucoma. Se você assumir que a cegueira legal pode ser caracterizada por um campo visual restrito dentro dos 5 graus centrais, você tem paciente que não sabe que tem glaucoma e é legalmente cego. Então é uma doença crônica, lenta e assintomática. Então não é aquela história, mas se eu começar a ver um túnel preto, eu vou perceber. Você não vê túnel preto. O paciente que tem glaucoma, ele acha que enxerga, mas ele não enxerga. Então esse e é uma doença frequente, 4% da população, 3% da população. Então, eu acho que a mensagem é ter essa consciência de que isso pode acontecer. Se o paciente for usar corticoide por um tempo prolongado, realmente vale a pena passar no oftalmo, fazer que seja uma retinografia e uma medida de pressão. Já ajuda, né? Já tem um acompanhamento. E muito importante é a questão da automedicação. Então, isso eu acho que é uma luta de todos os médicos, não é do oftalmologista, não é do reumatologista, de todos os médicos, porque a automedicação, especialmente no caso do corticoide, ela tem consequências muito graves.
E eu tenho certeza que a gente tem o nosso problema com a automedicação de colírios, mas vocês devem ter problema com a automedicação de via oral, que eles devem conseguir comprar. Então a gente Sim. tem que tomar muito cuidado com isso. Bastante. Acho que se usa também muito remédio, formulações, né? Assim, Sim, exato. Exato. Nem sempre Exato. ter a cortisona é algo tão claro no Exato, remédio do dia a dia. exato. Aliás, todos esses remédios milagrosos, né? Com certeza deve ter Um cortisona. corticoidezinho ali, só para dar sabe? aquela... E é muito perigoso, porque ele fica dependente mesmo dessa corticoterapia, né? Quando você tenta tirar, é muito difícil controlar dor, né? Principalmente dor. Aliás, alguns utilizam com analgésico. Olha que absurdo. Então, a gente precisa, sim, falar sobre corticoide, todos os danos que esse fármaco maravilhoso, mas tem um lado negro, né, que pode causar pode causar tantos efeitos para todas as idades, né, é impressionante o benefício e o malefício quase que concomitante da corticoterapia. Uhum. Bom, perfeito. Nafice, Sérgio, muitíssimo obrigado por terem vindo aqui e nos ajudado a entender um pouco mais, um pouco melhor sobre essa questão que é muito do dia a dia, né? O uso de cortisona em doenças reumatológicas ou fora do âmbito de doenças reumatológicas, questão do glaucoma, é obviamente o nosso dia a dia. Para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para você assistir aos outros podcasts que a gente tem relacionado a essa campanha dos 24 dias pelo glaucoma, não só da campanha do glaucoma, mas todos os outros podcasts do CBO que estão no canal do CBO, seja no YouTube como no Spotify. Muitíssimo obrigado, valeu demais. Eu que agradeço.